Hello, hello, hello! E aí, galerinha? Tudo bem? Como vocês estão? Vamos embora para mais um podcast? Bora. Vamos começar rápido, Rê, que eu tô com saudade. Põe essa vinheta. Muito bem, galera que segue e acompanha a gente aqui do Alquimia Astral. Nós estávamos de férias merecidas, né, Renata? Descansando. Graças a Deus. E a gente volta com um assunto importante que, assim, permeou o nosso descanso e a gente quer trazer um pouquinho para vocês, que é a importância da gente saber descansar a mente, né, Rê? Pois é. Então, como a gente passou por isso, a gente está trazendo aqui para vocês agora, né? Porque vocês sabem que a mesma coisa que a gente fala aqui, a gente vive também. E a gente falando aí um pouco sobre descansar essa mente. O que a gente pode ter, né? O que eu quero trazer? Num contexto astrológico, gente, a gente está vivendo um período que está hiperestimulando a gente nessa área mental, né? Quem são os responsáveis por isso? Plutão em Aquário e Urano que está no signo de Gêmeos. Por quê, né? O que acontece aí nesse contexto astrológico? A gente tem esses dois planetas ali em signos que são completamente mentais, signos de ar. Tanto Aquário quanto Gêmeos são signos de ar. E a natureza desses planetas dá uma pimentada aí nessas questões da nossa mente, que muitas vezes fica hiperativa, né? Grande parte da gente não conseguir dar uma desacelerada, né? A gente vai dormir e aquela coisa fica pitando na cabeça, a gente fica pensando, hiperventilando isso daqui. É que esses dois planetas eles estão sendo ativados em determinados momentos ali, mas eles fazem um certo aspecto harmônico entre eles, né? E é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês, traduzindo aí essa astrologia. Vamos falar primeiro aqui de quando Plutão chegou em Aquário, tá? No ano de 2024, assim, definitivamente, esse planeta ele fez a entrada no signo de Aquário. E Plutão ele tem uma natureza que vai profundo. Ele é o escavador, sabe? Ele é aquele planeta que vem com essa energia de mergulhar nas profundezas mesmo, de lá no fundo do poço, tanto que ele rege ali o petróleo, por exemplo, né? A gente só caça petróleo quando a gente vai bem lá no fundo. Caça, né? A gente só acha petróleo. A gente caça, Rê, a gente caça. Mas a gente caça, né? E quando essa natureza do planeta chega nesse signo de Aquário, onde que a gente está aprofundando mais ainda? Aqui, ó, nessa mente, nesse intelecto. Aquário é um signo muito conectado ao coletivo, às causas coletivas. Então a gente está vendo o nosso coletivo se desenvolvendo muito, assim como, né, as questões tecnológicas de avanço, conexões com outras formas de vida. Sim, a gente tem isso tudo. A gente pode esperar aí nessa temporada, né, de Plutão em Aquário, muito contato aí com outros planetas, encontrar ali matéria viva em outros planetas também, né? Outros tipos de avanços tecnológicos, tanto na área da saúde, da medicina, né? Dessa área científica, de uma forma geral, porque Plutão vai profundo, ele é o pesquisador mesmo. Mas o que isso traz para a gente também? A gente ficou aí, muitas vezes, refém de tecnologias. E esse é o ponto desse planeta que tem a natureza meio obsessiva, que pode meio que amarrar a gente, deixar a gente em situações que talvez não são tão legais, às vezes a gente experimentar alguns limites e a gente pode beirar aí, muitas vezes, né, comportamentos meio obsessivos e viciosos. A gente já está vivendo isso. Por exemplo, a questão de vício em redes sociais. E eu coloco aqui pra gente, porque nós somos humanos também vivendo isso. Quem aqui fica um dia sem entrar na rede social? Que seja. Difícil, né, Rê? É difícil, né, Marcela? Porque a gente está o tempo todo conectado. Então, como o Plutão traz essa natureza meio obsessiva, meio profunda, é difícil largar. A gente não larga o osso fácil ali. De uma forma que a gente está avançando coletivamente,
O que que acontece principalmente? A gente está se desconectando emocionalmente. O intelecto está lá na frente, mas o coração, as emoções aqui, pode estar sendo meio deixado de lado. Tanto que a gente vive aí uma epidemia relacional, né? Não por isso. Eu estava lendo esses dias, né, Marcela? Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre isso, mas, por exemplo, a geração Z, né, que é essa última geração que veio, é a geração que menos se envolve sexualmente, por exemplo, Já né? li sobre E isso. Uhum. Plutão, por ter essa natureza mais instintiva, mais profunda, ele também traz algumas questões sexuais aí, inclusive causas sociais, né? Coisas coletivas, né? Ali, sexuais à tona, né? Notícias meio chocantes. E por que que a gente está se afastando tanto de um contato corporal, muitas vezes, né? Não estou aqui, não estamos aqui, com certeza, com pontos de julgamento, mas estou levantando algumas questões que isso pode se agravar ao longo do tempo. Que é esse podcast sobre saber descansar a nossa mente? Porque uma hora ou outra, antes da gente chegar no nosso limite, a gente vai ter que dosar essa intensidade. Tanto do o quanto nós estamos ali, né, viciados nas redes sociais, dependentes de um afeto por curtidas, por comentários, por reações, e o quanto a gente consegue ficar sem isso e se conectar com essa energia corporal, também instintiva, com as necessidades, né, emocionais que a gente tem, e não perder as nossas conexões de afeto. E isso é grave. A gente está numa epidemia afetiva muito, muito grande, só que ela é silenciosa. Porque essa natureza plutoniana, ela vem ali por debaixo da Terra, né? E depois ela vem emergindo. A gente pode chegar lá na frente, daqui a uns anos, em que isso tudo se transborda. E a gente vive num coletivo que é extremamente evoluído mentalmente e extremamente desconectado. Então é aquela coisa, estou conectado numa rede social, nesse mundo virtual que existe aqui à parte, o metaverso, mas eu estou desconectado desse meu momento de presença, da minha tomada de decisões, estou desconectado das minhas necessidades físicas, das minhas necessidades emocionais também, né? E trazendo isso daqui, tipo, é grave, não é grave? Gente, vai depender muito de nós, enquanto coletivo. Como que a gente vai levar essas coisas? E agora eu vejo que é o momento da gente começar a dar uma despertada para isso. Vocês podem ver que, por exemplo, os aplicativos, eles falam, você passou tanto tempo nessa rede. Se você pega o seu celular, ele te mostra um gráfico. Qual parte do seu tempo você está gastando ali, né? E com qual tipo de aplicativo, de coisas que você está se interessando. E olhem para isso, busca ver suas estatísticas, porque às vezes você fala assim, não sou dependente de Instagram, TikTok, WhatsApp, nem nada não. Na hora que você pega a sua estatística, você fala, caraca, 5 horas do meu dia foram dedicadas exclusivamente a isso, né? Ô Rê, lembrando, né, que assim como uma cliente também sua, eu fiz a minha alunação e que nós estamos com a lua nova em Virgem, né? É um bom momento para a gente, então, por exemplo, reorganizar a nossa agenda de modo que a gente coloque momentinhos no dia ou dias específicos da semana ou períodos, porque a gente sabe que nem todo mundo consegue tirar um dia inteiro da semana para cuidar de si. Mas sei lá, sexta tarde, segunda de manhã antes de ir para o trabalho, enfim, a gente organizar de novo a nossa dinâmica do dia a dia, de modo que a gente consiga reduzir um pouquinho essas interações que são não presenciais e valorizar o autocuidado e as interações pessoais. Você acha que faz sentido para este momento? Completamente, né, Má? Principalmente em 2 momentos do nosso dia. E se a gente fala dessa organização de agenda e a gente está no momento perfeito, né, para ver essas coisas mais práticas, para deixar isso mais palpável. A gente que está levantando um assunto, se eu levantasse um assunto sem dar algumas dicas práticas aqui, eu estaria só, né, hiperventilando aqui com vocês. E quando eu falo que tem os planetas culpados, gente, pelo amor de Deus, tá? Os planetas são culpados de nada, não. É que o que acontece lá no céu reflete o que a gente está vivendo aqui na Terra. Então, por isso que eu tomo a referência lá para explicar o que está acontecendo aqui. Mas 2 momentos extremamente importantes do nosso dia, se vocês puderem priorizar para não
estar, né, conectado nesse multiverso aí, nesses momentos, ao acordar. Eu acho que para mim esse é o mais difícil. E ao dormir. É tipo acordar e não Dois mexer no momentos. celular e fazer uma Exatamente. higiene do sono adequada, né? A famosinha Perfeito. higiene do sono, se organizar para dormir sem ficar na tela. Exatamente, porque nesses dois horários ali, se a gente olha para a atividade cerebral, quando a gente está acordando, o nosso cérebro está muito suscetível a absorver informações. Ele ainda não entrou na nossa rotina. Aquela primeira informação que chega no seu cérebro, isso é neurociência, né? É aquela informação que muitas vezes vai mandar no seu dia. E se a gente abre o celular, já entra numa rede social, seja para responder a mensagem de alguém, seja dar uma olhadinha no Instagram para ver ali, colher as notícias do dia, a gente sabe, tem muitos anúncios, marketing, tudo mais, isso tudo faz parte, mas é como se aquela informação já viesse sendo agregado ali no seu cérebro e meio que você já está influenciado por aquilo, mesmo que você fale que não está, se você está, entendeu? Sim, Porque porque é o nosso, subliminar, o né? nosso exatamente. Quando você acorda, o cérebro ele está num estado de atividade que ele está absorvendo mais. Então, toda aquela informação que chega, ela vai ser absorvida, mesmo que você só scrolla a tela. Então, esse é um momento que, assim, o celular despertou, porque meu despertador é no celular, né? Então, acho que de todo mundo. Beleza, desliga o celular, ao invés de responder algumas mensagens antes ou fazer algo assim, vai tomar seu café da manhã, vai tomar seu banho, vai fazer o seu cuidado rotineiro e depois você vem do celular, né? Faz um momento de conexão com você mesmo e depois venha para o celular, por exemplo, tá? E ao dormir a mesma coisa, porque quando a gente dorme, o nosso cérebro ele vai começar a processar tudo aquilo que você viveu durante o dia e ele vai começar a organizar caixinhas de prioridade. Nossa, ela ficou muito tempo nisso, isso é importante para ela. Nossa, isso daqui foi deixado de lado, isso não é importante, vamos economizar energia, porque o nosso cérebro ele age ali com otimização do nosso Sim, tempo nosso e HD, né? energia. Nosso HD é perfeito. E quando a gente vai dormir, é o momento de processar isso. Você não controla o processamento do seu cérebro. Então, quando a Marcela fala dessa higiene do sono, o que eu recomendo, pelo menos 2 horas antes de dormir, você cessar ali esse acesso. E você pode pensar, nossa, 2 horas é muito, né? É o ideal, mas, nossa, conseguir 1 hora, perfeito. Gente, consegue um pouquinho todo dia, perfeito. Vou dormir às 10 horas da noite, 9 horas da noite, não toco mais no celular. Deixa ele lá. E ótimo. Correr. E Sabe o que isso eu. já faz uma boa higiene do sono, por Sim, uma exemplo. dica também dentro disso é otimizar o seu horário de descanso do celular, porque a gente tem essa tecnologia a nosso favor, né? Então, programa o horário de descanso para, por exemplo, entre 9 da noite e 9 da manhã. Nesse período, só vai tocar o celular se for alguém que está na sua lista de favoritos, né? Que realmente for alguma pessoa que é importante para você, que é urgente. Exemplo, meu pai só vai me ligar 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, se for uma urgência. Caso contrário, vai mandar uma mensagem, Sim. falar, filha, me responde aí, não sei o que, não, ou me liga no meio da tarde. Então tem essas questões assim que a gente também pode, acho que usar a tecnologia a nosso favor, né? E esse é o principal objetivo. Gente, a tecnologia ela não é vilã. A forma como a gente usa é onde está. Então, isso é o que está sob nosso controle. E a forma como se usa essa ferramenta, como você usa, como eu uso, como a Marcela usa, é o que vai colocar a gente no estágio de eu estou usando isso a meu favor para melhorar, para avançar também cientificamente, tecnologicamente no meu trabalho, otimizar tudo isso, ou eu estou usando isso para me deixar refém de alguma coisa? E é difícil a gente admitir quando a gente fica refém disso daí, né? É bem difícil a gente falar, não, mas eu não sou, qualquer hora eu apenas não entro. Mas, né, quando a gente fica muito tempo desconectado ali de alguma rede social e a gente já está acostumado, começa a bater, né? Começa a bater um negócio aqui, uma angustiazinha que eu não sei o quê. E eu acho que a provocação que eu trago aqui para a gente refletir sobre isso, né? É o ponto assim, quando foi que a gente parou de sentir e começou a querer explicar tudo?
né? Porque eu vejo que esse é um movimento coletivo acontecendo. Então a gente parou de sentir raiva, de sentir a frustração, não paramos de sentir isso, mas a gente parou de se conectar a esse sentimento para poder explicar o que estava acontecendo. E quando a gente só fica nesse campo mental de eu quero explicar o que está acontecendo comigo, é uma forma de desconectar dos meus sentimentos e não permitir que eles tenham essa abertura para serem vivenciados dentro de mim. E emoções, né? Na astrologia a gente fala, estou desconectado da lua. As emoções, elas são nossos drives, assim. Elas são o nosso fator motivador. Quando bate depressão, não estou dando diagnóstico, tá? Pelo amor de Deus, mas assim, indícios. Bate uma depressão, bate uma melancolia, uma tristeza, aquela desmotivação, você fala, ai, estou desmotivado, pode ter certeza, você está desconectado da lua, que é estar desconectado das necessidades emocionais. E até essa nossa fissura de tentar entender o que está acontecendo, de explicar tudo isso daqui, de olhar para as nossas relações e falar assim, porque fulano me respondeu assim, porque ele deve estar sentindo tal coisa e por isso que ele me deu esse retorno. Então eu tento explicar o porquê que isso tudo aconteceu, ao invés de me conectar que tipo assim, ouch, eu acho que eu fui rejeitada, né? Ouch, dói. Falando em tecnologia nesse aspecto, Rê, uma das coisas que eu fiz foi tirar, por exemplo, no WhatsApp, a confirmação de leitura. Sim. Porque é um exercício pra mim de esperar o tempo do outro responder. Muito bom. O outro Então não é tudo bem, obrigado. porque senão eu ficava assim, não leu. Ai, por que será que ele não leu? Ai, leu, mas não respondeu. Por que não respondeu? E aí eu, não, para com essa paranoia. Tipo, tira... porque é quase como, tipo, você manda uma carta com confirmação de recebimento, entendeu? Calma, querida. A carta Já vai existia chegar, isso desde o a tempo dos mensagem vai Correios. chegar. Muito antigo, né? A mensagem vai chegar. E assim, a pessoa vai ler e vai responder se ela quiser, como ela quiser, a hora que ela quiser. E aí, quando você recebe essa informação, aí passa a ser responsabilidade sua analisar e como você vai lidar com aquela informação, né? Mas antes de eu dar as minhas dicas, quero saber se a Rê tem mais algum ponto importante para falar sobre esse assunto do descanso da mente e as conexões com os astros. Gente, em perspectiva, né? Falei aí de Urano em Gêmeos. Urano em Gêmeos só vem para acelerar isso daí. E a gente vai ver essas coisas acontecendo rápido demais. E para a gente conseguir navegar bem essas águas mais turbulentas que estão aí, que estão assim, né? Altos e baixos, picos e vales. A gente tá nessa... uma hora lá em cima, uma hora aqui embaixo. E aí você fala, meu Deus, socorro, tô numa montanha russa. Para a gente conseguir transitar isso muito bem, a minha recomendação primordial é volte a se conectar com o seu corpo. O seu corpo, ele vai te avisar. Então, assim, saiba estar preparado quando algo vem para você reagir. E não é uma reação que é uma reação que vai ser descontrolada. Não, tipo, beleza, o imprevisto veio, a coisa rápida veio, eu preciso tomar uma decisão rápida. Este momento faz a gente se conectar mais com o instinto e o instinto está muito mais vinculado ao corpo do que à mente. Se eu tentar racionalizar e ficar tentando prever tudo isso, o que vai acontecer, eu só alimento pensamentos ansiosos. Mais uma estratégia de desconexão com o corpo. Mas o seu corpo, ele vai te avisar antes. Então, principal recomendação para a gente não ficar refém, presta atenção no seu corpo. Como é que ele está reagindo? Ele só reage com picos de dopamina ali, na hora que você vê curtidas, coisas, não sei o quê? Ou não, o seu corpo ele consegue reagir bem. Você vai precisar conectar bem ali com ele para melhores tomadas de decisões. E dentro disso tudo, né, quero passar aí para a Marcela a palavra, porque ela vai trazer também outras estratégias práticas, né, para a gente navegar essas águas aí que acontece para todo mundo, viu, gente? Boa, Rê. Vou começar com os cristais, né? A gente precisa pensar em cristais que vão trazer a gente para um contexto de aterramento. Como a Rê falou, a gente precisa sair um pouco desse campo mental e vir para um campo mais terreno. E quanto a isso, a gente vai buscar pedras que nos ajudam a nos conectar com esse aqui e agora, dissipar uma névoa mental. E eu trouxe 4 sugestões para vocês, para que vocês também tenham possibilidades de escolher aquela que mais vocês se identificam, né?
Lembrando que qualquer uma delas, o ideal é que você não utilize o dia todo. Então, assim, use durante o dia, na hora de dormir, deixa de ladinho, né? Deixa um pouco distante da cama, porque são pedras que também, exceto o quartzo fumê, são absorvedoras de energias negativas e não é legal deixar ao lado da gente quando a gente está dormindo, né? Vamos lá, quartzo fumê, obsidiana, em todos os seus subtipos, seja floco de neve, seja tigrio, enfim, a obsidiana que você mais gostar, turmalina negra e hematita, né? Que é uma pedra que traz aí o elemento ferro muito pungente. Então, a gente realmente trazendo para o material, para a matéria. Lembrando que a gente pode fazer uso delas de diversas maneiras. Pode ser uma pedrinha que você deixa ali na mesa do trabalho, pode ser uma pulseira, um pingente, um brinco, enfim, tem uma série de acessórios que trazem pedrinhas assim pra gente poder trazer essa energia que está vibrando e pulsando para perto de nós, né? Além disso, as dicas também estão relacionadas a óleos essenciais que você pode utilizar no seu dia a dia, especificamente, tá? No primeiro e sexto chakras. Por que a gente vai trabalhar esses dois chakras nesse momento? Porque o primeiro chakra é o chakra do aterramento, é o chakra da sua conexão com a terra. É o primeiro chakra que se desenvolve, não é à toa que entre, por exemplo, andar e falar, a gente primeiro anda e depois fala, né? Então, no nosso desenvolvimento biológico, está totalmente conectado ao desenvolvimento energético. Então, o primeiro chakra vai ser muito importante nesse ponto do aterramento, da gente se sentir parte de algo que é comunidade e que não necessariamente tem a ver com o virtual. É algo que você está no lugar, então você precisa estar para sentir que você faz parte daquilo. Quer falar alguma coisa, Rê? Conta pro pessoal onde está localizado o primeiro chakra, que muita gente não sabe o que é primeiro, segundo, tudo mais. Vou contar. Vou mostrar meu corpinho. Vou levantar. Então, assim, ó, o primeiro chakra, ele fica aqui embaixo, bem localizado ali entre o ânus e a vagina, ou entre o ânus e o pênis, bem naquela região, tá? Então, a gente, quando vai trabalhar esse chakra, a gente pode usar as mãos aqui, ó, nas laterais do quadril, porque a gente também consegue acessar. Ou se você estiver em posição de meditação, você coloca a palma da mão aqui embaixo mesmo, né? Põe ali naquela região em conchinha e pronto. Ou na lateral, ou lá embaixo mesmo, na nossa região genital, tá? Sem medo de ser feliz, gente, é seu corpo. Põe a mão no corpo. E vambora. É isso. Esse é o primeiro chakra. O sexto chakra tem a ver com o nosso aspecto mental, que tá aqui, ó, também conhecido como nosso sexto sentido, né? Ou terceiro olho. Então ele fica aqui mais ou menos entre as sobrancelhas, na sua parte frontal e na parte de trás aqui na nuca. E não é um chakra que o fluxo energético é reto, ele é oblíquo. Então, falei bonito agora. Então, a gente pode usar também posição de mãos nessa região assim, né? Uma mão na nuca e a outra na testa, tá? Mas eu vou dar uma dica de óleos e como vocês vão usar esses óleos para ajudar nesse processo de ancoragem, de aterramento, de senso de pertencimento, mas também para trazer para o aqui e agora, né? Para valorização do presente, porque nem todo óleo essencial que atua nestes chakras, primeiro que nem todo óleo essencial atua em todos os chakras, né? E não é porque ele atua nesse chakra que ele vai trabalhar especificamente com isso. Então, a gente trouxe aqui dicas bem específicas sobre essa questão. Para o primeiro chakra, que é o básico, a gente pode usar copaíba e vetiver, tá? Copaíba tá super em alta, a gente tem óleo de copaíba, assim, copaíba vem da gente, né? Brasileiro, então é um óleo fácil da gente encontrar. Vai trabalhar ancoragem, aterramento, trazer para o presente, assim como o vetiver. O vetiver tem cheirinho de mato cortado, sabe? Um cheirinho bem gostoso, mas com um fundinho de madeira, de resina. Então, ele é um óleo aconchegante para o nosso olfato, né? A copaíba também tem óleo de madeira, é um cheirinho de madeira. Então, olha que interessante, né? Madeira tem muito a ver com o que é material.
No sexto chakra, que olhos que vão atuar? O vetiver, que vai falar, opa, vem pra cá, vem pro agora. E o limão, que vai trazer foco e concentração, que vai ordenar os nossos pensamentos. Ajudar a gente nessa lua em virgem a organizar as coisas, né? Diante dessa situação aí toda que a Renata trouxe de um aspecto muito mais amplo. Então, considerando isso e considerando que o vetiver atua nos dois, a minha dica de hoje é 2 gotinhas do vetiver com 2 gotinhas do óleo de limão. Você vai diluir ou num álcool de cereais, ou num álcool 70%, ou num óleo vegetal de semente de uva, ou num óleo vegetal, por exemplo, de argão, de amêndoa doce, né? O óleo mais puro que você puder ter. 10 ml do óleo para 4 gotas no total dos óleos essenciais, 2 de vetiver, 2 de limão. E aí você vai aplicar na sola dos pés de manhã, porque também representa o nosso chakra básico, e fazer uma imposição de mãos aqui, ó. Passou na sola dos pés, já aproveita aquele olhinho que tá ali e imposição de mãos no sexto chakra por 2 ou 3 minutinhos e vai ser feliz. Então, a ideia é que com isso a gente consiga, logo cedo, naqueles minutinhos que a gente não vai entrar na internet, não vai olhar o celular, se conectar com o nosso corpo, né? Porque a gente vai tocar os nossos pés, a gente vai tocar a nossa cabeça e vai trabalhar a questão do aterramento e de trazer uma clareza mental para que a gente saia de um mundo subjetivo e traga a nossa mente para aspectos que são mais práticos e ajude ela nessa nossa aventura de nos conectarmos novamente conosco. Tudo bem, Rê? Ficou claro? Você acha que tem alguma coisa que a gente precisa esclarecer por aqui? Ficou transparente. E eu acredito que com essas dicas da Marcela, né, e a gente colocando pequenos ajustes no nosso dia a dia, gente, minimiza muito essas influências ali e a gente, é como se a gente voltasse a ser nós mesmos, né, e ganhasse um pouquinho mais de força para sair de tanta ansiedade mental, tá? Porque a gente vai estar sob isso durante muito tempo. Como eu navego nisso, aí é minha responsabilidade, da Marcela e de todos nós aqui que estamos reunidos. Então, a gente tem os cristais, quando a Marcela indica, a gente pode colocar na mesa de trabalho do lado do computador, ou se quiser tirar 5 minutinhos, segura ele, me corrige aí, né, Má? Sim, segura ele nas mãos e só fica respirando fundo durante esse tempo. E ponto. Vendo seus pensamentos passar como nuvem. Ah, vem um pensamento, coloca ele numa nuvem e vê a nuvem carregando ele para lá. É isso. É simples, é básico, né? Vamos começar pelo básico. Não deu um dia, falhou num dia, tenta de novo no outro. Continua. Acho que é assim que a gente finaliza. É isso. Né? Muito bem. Rê, obrigada por hoje, obrigada por compartilhar essas informações. Obrigada a vocês que estão aí nos acompanhando. Logo, logo tem podcast novo no ar. A gente retomou, voltamos das férias. E vambora, né, Rê? Obrigada. Vambora. Que essa tecnologia que a gente está usando a nosso favor cheguem até vocês com informações valiosas para essa conexão, né, de volta a si mesmo. Arrasou. Beijo, minha gente. Beijo.